Mas agora a gente vai falar, olha só que bacana, de uma cirurgia que ela tem uma relação aí com algumas umas partes de simetria, enfim, do rosto, e que ela pode mudar e mudar muito a sua expressão e que, de fato, quem já fez, assim, é unânime. As meninas e meninos, né, porque os homens também podem fazer, ficam muito felizes. A gente vai conversar hoje com o cirurgião plástico, Dr. Paulo Rubez, bem-vindo. Tudo bem? Prazer tê-lo aqui, porque nós vamos falar da mentoplastia. A mentoplastia, ela mexe no queixinho. Que coisa, a gente pouco fala-se, né? Dessa mudança na parte do queixo, mas ela é muito significativa. É uma cirurgia que a gente fala pouco, ouve falar pouco, mas ela, quando a gente vai falar em estética facial, a gente divide a face em terços. Então, o terço superior, médio e inferior. Tá. E todos eles têm que ser iguais. Uhum. O terço inferior é muito dependente do queixo, que é o mento. Então, e principalmente de perfil. Tá. A gente analisa de perfil, tem muita gente que às vezes tem queixa do nariz. Um nariz muito grande, muito caído. Mas analisar só o nariz é um pouco falho. Tem que ver qual é a relação dele com o resto da face, principalmente com o queixo. Que legal. Então, ó, vamos pegar a nossa bonequinha até para começar. Daqui a pouco a gente mostra um ilustra para vocês. Ela teria perfeição ou não? O dela precisaria aumentar um pouquinho esse queixo, né? Não? Ela poderia aumentar um pouquinho, sim. A gente usa uns parâmetros, tem até uns exames de radiografia que a gente usa para facilitar e calcular o quanto precisa ou aumentar o queixo ou diminuir. Tá. E mulheres, obviamente, tem que ter o queixo um pouco menor do que os homens, né? Mas ela poderia aumentar um pouquinho o queixo. E aí ele tem que ter também, pensar nessa estrutura, nariz e queixo. Sim, o desenho, nariz sim. e queixo. Sempre analisar os dois. Tem muita gente que vai, procura o cirurgião para fazer a rinoplastia, e aí cabe ao cirurgião também mostrar que, de repente, não só o nariz vai ser o ideal para a paciente, tem que ter esse equilíbrio. E olha que legal, vamos colocar na tela aí a ilustração para vocês entenderem como é que é a cirurgia. Você vai me contando um pouquinho, se existem vários tipos dela, olha lá. Então, esse vídeo, ele está mostrando um dos tipos da cirurgia, que particularmente é o que eu acho que é melhor, que é a cirurgia que faz o avanço do osso da mandíbula. A gente mexe só naquele pedacinho do osso ali que está mostrando que cortou. Tá. Nesse caso, está avançando, aumentando o queixo. E depois que a gente corta o osso, fixa ele na nova posição através de umas plaquinhas, uns parafusos, ó. Esse material é de titânio, fica no corpo, não tem problema nenhum, não tem nenhuma reação no corpo. E aí... E não volta, né? Ele fica projetado. Não, fica preso ali. Olha só que legal. Eu já ouvi também, doutor, não sei se é comum, mas um enxertozinho assim enfim, que é retirado de uma gordurinha, vai? Isso. Né? De outra parte e coloca no queixo. Outra opção é fazer preenchimento. Ou, por exemplo, com gordura, que a gente faz para preenchimento de outras partes do corpo. Tá. Então faz uma lipoaspiração de alguma área e coloca um pouco de gordura. Ai, que interessante. Outra opção de preenchimento é com algum produto, por exemplo, o ácido hialurônico, que a gente também, paciente que não quer, às vezes, submeter a uma cirurgia, faz o procedimento, que pode ser feito em consultório. Tá. E aí consegue regular também o quanto que modifica o queixo, conforme vai fazendo o procedimento. Só que ele dura o tempo do ácido hialurônico. Então, o ácido hialurônico, que é um preenchimento que é bastante seguro, ao contrário de uns preenchimentos que são definitivos, mas são mais perigosos. Tá. O ácido hialurônico, ele dura um ano e meio, aí precisa refazer o procedimento. Por isso que tem muita gente que opta pela cirurgia, que é uma coisa definitiva. De repente é um primeiro passo, é uma primeira vez para você se enxergar e ver se você gosta, se acostumar e depois partir para a cirurgia. É uma cirurgia, assim, como vocês colocam, demorada, tal, Não, ou é tranquila? É uma cirurgia relativamente tranquila, uma cirurgia de 1 hora. Essa cirurgia do osso, de avanço do osso, a gente faz um corte por dentro da gengiva. Tá. Então fica a cicatriz escondida. Aí a gente faz um descolamento, avança o osso. Isso tudo sob anestesia geral, que é a mais segura para fazer. Mas é um procedimento relativamente tranquilo. A recuperação, muitos pacientes não têm dor, uma minoria tem. O que acontece é que fica inchado essa região, e a gente tem 2 nervos aqui que dão sensibilidade para essa área. Sei. Como a gente mexe muito do lado deles, então fica essa região amortecida no começo. Entendi. Vai recuperando com as semanas também. Tá, e tem que ter uma dieta, porque a gente está falando de boca, né? Então, a vantagem dessa cirurgia é que a gente não mexe em nada da mordida, de dente.
Tá. Então, assim, é bom não ter uma dieta muito quente no começo, para não inchar mais, não sangrar, mas não tem restrição de alimentação. De alimentação. Não, pode mastigar normal. Porque certamente pode chegar alguma pergunta falando da cirurgia ortognática, a gente Isso, fala exatamente. daqui a pouquinho. Vamos colocar o antes e depois, então, da mentoplastia e a gente já retoma a ortognática até o pessoal saber a diferença. Olha lá, na tela, então. Essa é uma outra imagem que fala da mesma coisa, serrou aquela parte do osso ali E jogou. E aí jogou para frente. É muito mais comum avançar o queixo, o mento, do que trazer ele para trás. Tá. É mais comum precisar avançar. E aí tem prótese também, né? Olha lá. Tem. Então, a outra opção, as 3 opções são preenchimento, aquele avanço ósseo e prótese de silicone ou um outro material que chama Porex. Que legal. Essas próteses, elas já têm esse formato do queixo. Também faz por corte ou por dentro da boca, ou pode ser aqui por baixo do queixo. E coloca a prótese. A prótese, a questão é assim, qualquer prótese no corpo pode precisar trocar em algum momento. A prótese, ela existe um risco um pouco maior de ter alguma infecção. E ela pode acontecer o que a gente fala de destruir. Ela querer sair pela incisão, pode deslocar. Então não é aí... Então, a outra é uma coisa mais segura, assim, mais... Gente, fica muito bonito. Eu tenho uma amiga que fez, narizinho, estava contando pro doutor, e o queixo é surpreendente. Fica tudo ali, né? Puxa, né? Porque às vezes é para dentro. E aí a gente aproveita para falar da ortognática. A cirurgia ortognática, ela é diferente. Ela é para uma correção de outras coisas, mas que acaba impactando também na estética, né? Exatamente. A ortognática, ela é voltada para corrigir a mordida. Então, o paciente que tem ou os dentes superiores muito para frente, ou os de baixo muito para frente, quando precisa corrigir a mordida, aí a ortognática é uma cirurgia muito maior. Tá. Então, aí sim, precisa ter uma restrição alimentar grande por meses depois da cirurgia. É uma cirurgia mais demorada, a recuperação é mais lenta. E corta mais osso, né? Corta mais osso, mexe não só na mandíbula aqui, mas no osso de cima, que é a maxila. Tá. Então, mas o queixinho vai pra frente também? Dependendo do que for fazer, vai também. Tá. E mexe muito esteticamente no rosto em geral. Mas é uma cirurgia completamente diferente, é muito maior. Ela é para correção, né? Para correção, não é nem só para parte exatamente. estética. Mas que também tem uma amiga e das duas formas... olha, muito divertido, isso me ajuda muito tá aqui, porque eu vejo antes e depois de amiga e tal. E que mudou, a da ortognática eu tenho 2 ainda. E assim, muda muito. Infinitamente mais... Não, 3, agora eu me lembrei de mais uma. Fica muito mais bonito, porque parece com a correção da mordida, da mastigação, que é algo que vai favorecer sua saúde, etc., parece que tudo alinha ali que não estava alinhado. Então é um outro rosto e eu acho que quem está aí nessa dúvida de fazer ou não, olha, gente, fica muito legal. Vale a pena. Fica. Eu sou... Não, e essa da mentoplastia também, da puxadinha no queixinho. Para quem precisa, olha, tira foto, né? Fica de perfil, pede para alguém tirar foto e avalia, né? Interessante. Tem perguntinha para você da tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Ana, um beijo. A partir de que idade pode fazer, então, a mentoplastia, caso seja necessário? Então, o ideal é esperar todo o desenvolvimento ósseo do corpo para saber que não vai mudar mais a partir dali. Então, é bom esperar pelo menos até uns 18 anos para poder fazer. E normalmente é feito narizinho, queixinho, mas pode fazer só queixinho? Pode fazer só queixinho, depende da queixa do paciente e se vai ter indicação para fazer os 2. Tá. Então, pode fazer junto, porque não são cirurgias que vão ficar muito prolongadas, ou pode fazer um ou outro. Tá. Fica bonito também, dar puxadinha no nariz e botar a gordurinha, aumentar, né? Bastante. Ai, gente, eu me divirto com esse universo aí de vocês. Ó, tem mais perguntinha na tela. Tudo que pode melhorar nossa qualidade de vida, né? Fabiola, um beijo, obrigada. O aumento do queixo pode ajudar a dar uma afinada no formato do rosto? Então, na parte inferior do rosto pode, porque quando a gente avança o queixo, a gente leva um pouco junto os tecidos aqui. Tá. Principalmente naquela cirurgia do osso, de avanço do osso. Porque a gente corta o osso e a gente tem uma série de musculatura inserida aqui nessa região, tem tecido de gordura, pele. Então até tem muita gente que tem um pouquinho de papada e tem indicação de fazer essa cirurgia, depois que avança, corrige um pouco isso também. Porque estica. Olha só que legal. Então, sim.
Pode dar uma afinada, Pode sim. Agora, é importante que você converse com o seu médico, que seja alguém que você confie, capacitado. Quando a gente fala sempre de cirurgia plástica, eu gosto sempre de lembrar que é um passo, né, que vai trazer uma mudança que impacta muitas vezes ali no olhar que você tem do seu próprio rosto ou do seu próprio corpo. Então, faça sempre com alguém que te passe confiança mesmo, tendo certeza. É uma cirurgia como qualquer outra, então tem que ser feita num ambiente seguro. Com uma equipe que você tenha confiança. Hospitalar você falou anestesia geral, com anestesista lá o tempo todo. E depois é uma vida feliz, né? De olhar e falar, doutor, obrigada, você salvou minha vida, né? O que a gente escuta aí. Então, eu vou passar para vocês o contato do Dr. Paolo Rubes, que é cirurgião plástico, para quem quiser saber mais, lá no Insta, @doutorabreviado. Paolo Rubes, com Z no final, tá? Paolo Rubes, tudo junto. E o site doutorabreviado, paolorubes.com.br. Mas essa cirurgia fica muito bonita. Obrigada, viu, doutor? Obrigado a você. Até a próxima.